Eu gostaria, senador Paulo Paim, de fazer, nesse meu pronunciamento de hoje, um breve registro e, ao mesmo tempo, um elogio, uma congratulação ao Tribunal Superior Eleitoral pela condução destas eleições de 2014. Veja só, senador Paim, que foram 142.822.000 eleitores registrados em um número de 428.894 urnas utilizadas em todos os municípios do Brasil. Foram eleições tranquilas e republicanas. A população brasileira compareceu de forma ordeira e pacífica às urnas e escolheu livremente os governantes pelos próximos 4 anos. Nessas eleições, tivemos muitas novidades políticas. A aplicação da lei da ficha limpa, pela primeira vez em eleições gerais, o voto em trânsito nos municípios com mais de 200.000 eleitores, a proibição de propaganda por telemarketing e a proibição de associar nome de candidato a órgão público, por exemplo. E as eleições 2014 foram também marcadas pela inovação tecnológica, senador Paim. Muita inovação que facilitou muito a vida de todos, tanto dos candidatos quanto dos eleitores. O sistema de identificação biométrica foi aperfeiçoado para o segundo turno e teve 100% de funcionamento em 3 estados, Alagoas, Amapá e Sergipe, e também no Distrito Federal, mas também funcionou em quase 800 municípios de todo o país. A Justiça Eleitoral registrou uma significativa redução do primeiro para o segundo turno na quantidade de urnas eletrônicas substituídas durante o pleito. Das 361.435 urnas sem identificação biométricas, incluindo as utilizadas para justificativas, no primeiro turno foram substituídas 3.693 urnas eletrônicas. Já no segundo turno, esse número caiu para 2.499 urnas, uma redução de 32,33%. Ou seja, foi um processo aperfeiçoado do primeiro para o segundo turno. Se no primeiro turno tivemos 3.693 urnas substituídas, já no segundo turno esse número baixou para 2.499 urnas, uma redução de 32,33%. Além disso, senador Paim, a eleição contou com aplicativos disponíveis gratuitamente para as principais plataformas de smartphones existentes, tanto para os iPhones como Android, iOS e Windows Phone, que foram de grande utilidade para quem desejou ficar a par do andamento das eleições. Esses aplicativos foram muito interessantes porque todos os eleitores que tiveram interesse em acompanhar o andamento das apurações tinham acesso gratuitamente a essas informações. Um aplicativo, por exemplo, permitiu que o usuário visualizasse os candidatos a cargos eletivos que estavam concorrendo este ano. A lista podia ser filtrada por cargo e por unidade da federação. Por meio desse aplicativo, os eleitores tiveram acesso ainda ao nome completo do candidato, nome escolhido para a urna, número, situação do registro de candidatura, cargo, partido e coligação. Todas as informações foram obtidas diretamente das bases de dados do Tribunal Superior Eleitoral e atualizadas diariamente. Esse aplicativo foi utilizado no primeiro turno com
uma quantidade enorme de informação, porque imagine só o número de candidatos a deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador e presidente da República. Já no segundo turno, o número foi reduzido, porque nem todos os estados teve segundo turno nas eleições governamentais, e os candidatos a presidente só foram 2. Então, na realidade, o trabalho do segundo turno ficou bem mais simplificado. Mas foi muito interessante porque ele disponibilizou as informações no primeiro turno e atualizou o aplicativo para o segundo turno, de tal maneira que as pessoas pudessem ter acesso ao resultado, por exemplo, das eleições presidenciais no total do país, mas também pudesse obter informação especificamente em cada um dos estados brasileiros. E a possibilidade também de obter as informações em cada um dos municípios. E com um pouco mais de pesquisa se chega, inclusive, ao resultado por urna. Isso tudo mostra o quanto a nossa justiça eleitoral está preparada do ponto de vista tecnológico para oferecer total segurança num processo de eleição no nosso país. Outro aplicativo funcionou como um localizador de sessões eleitorais e para informar rotas e distâncias até o local de votação do eleitor. E um terceiro aplicativo foi uma novidade muito relevante, o acompanhamento em tempo real da contagem dos votos por meio do aplicativo Apuração 2014, que pôde ser baixado gratuitamente em dispositivos móveis, tablets e smartphones. Por meio desse aplicativo, foi possível acompanhar os dados de todo o Brasil e visualizá-los a partir de consulta nominal, que apresentou o quantitativo de votos totalizados para cada candidato, com a indicação dos eleitos ou dos que foram para o segundo turno, no caso da disputa de governador e de presidente. Também foi possível selecionar os candidatos favoritos e visualizá-los com destaque. O eleitor pôde ainda selecionar a abrangência que deseja acompanhar a apuração. Por exemplo, pôde escolher Brasil para acompanhar a votação de presidente da República e estados para acompanhar a votação para governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital por unidade da federação. E também pôde acompanhar o resultado da eleição presidencial em cada um dos estados, de tal maneira que ele tivesse completamente inteirado da performance de cada candidato em cada uma das unidades da federação. Também foi possível acompanhar o desempenho nas urnas do candidato a presidente em cada estado. Além de verificar o número de votos, o eleitor pôde acompanhar o percentual da apuração das sessões e compartilhar essas informações nas redes sociais. Tivemos, então, uma eleição marcadamente tecnológica e inclusiva. Antes, a gente tinha que esperar o resultado pela televisão, pelas coberturas jornalísticas. Agora, cada um dos eleitores que estivesse em condição de um acesso à internet, com o seu tablet, smartphone ou qualquer outro equipamento, ele podia ter acesso a essas informações de primeira mão. Os resultados foram atualizados automaticamente e, ao final da apuração, foram exibidos os eleitos com o quantitativo de votos obtido e o percentual de votação por candidato. Por todo o exposto, consideramos que as eleições de 2014 foram um marco para que cada vez mais cidadãos possam compartilhar conteúdo político eleitoral e cada vez mais pessoas possam se inserir num contexto político e democrático bastante inclusivo. E gostaria de, finalizando esse meu pronunciamento, essa minha saudação ao Tribunal Superior Eleitoral, aos tribunais regionais eleitorais, pela presteza do serviço, pela eficiência apresentada, pela rapidez com que tivemos o resultado final dessas eleições, e se tem algo
pelo qual o Brasil pode se orgulhar é justamente por essa capacidade de apresentar o resultado das suas eleições em tempo cada vez mais reduzido. E essas eleições, 2014, foram marcadas exatamente por essa eficiência, imaginando que, nesse segundo turno, terminadas as votações às 17 horas, o resto do Brasil inteiro ficou aguardando apenas a finalização das eleições no estado do Acre, por causa do fuso horário de 3 horas, e tão logo se terminou o processo de votação no estado do Acre às 17 horas, portanto 20 horas na maioria dos estados brasileiros, horário de Brasília, imediatamente após já se apresentou o conjunto da apuração nos veículos de comunicação, mas as pessoas que estavam acompanhando por esse dispositivo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conseguiu ficar à frente, inclusive, dos meios de comunicação que estavam fazendo a cobertura. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral está de parabéns pela política de inclusão de todos, pela atenção que teve para com todos os cidadãos brasileiros, no sentido de disponibilizar as informações e torná-las acessíveis a todos. Essa utilização da tecnologia tem que servir de inspiração para todos os segmentos do governo, porque quanto mais inovação tecnológica, mais facilidade para que o cidadão tenha acesso aos serviços públicos que lhe são essenciais. E, nesse sentido, eu reforço aqui a convicção de que o Brasil tem que dar total prioridade ao Plano Nacional de Banda Larga, de tal maneira que possa levar internet de boa velocidade para todos os municípios brasileiros. Na semana que vem, dia 4 de novembro, estaremos realizando mais uma audiência pública da comissão encarregada pelo acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga. Essa comissão foi instituída pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e tem essa responsabilidade de produzir um relatório detalhado, circunstanciado, sobre a real situação do Programa Nacional de Banda Larga em todos os estados brasileiros. Eu sou responsável pelo relatório na Comissão de Ciência e Tecnologia e teremos nossa audiência final na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, às 8h30 da manhã. Eu convido, inclusive, a todos os senadores que possam se fazer presentes para apresentar os seus questionamentos, porque, terminada essa audiência pública e reunidas as informações de todas as audiências públicas e visitas técnicas que realizamos, vamos apresentar um relatório, justamente apresentando os gargalos, aquelas situações que dificultaram a plena execução do Plano Nacional de Banda Larga, digamos assim, os gargalos todos, os impeditivos todos que não permitiram que aquela ideia inicial do Plano Nacional de Banda Larga de chegar a todos os municípios fosse concretizado. E o grande objetivo com esse relatório é dotar os órgãos executores desse programa das condições adequadas e informações necessárias para que, nesse período de 2015 a 2018, a gente possa efetivamente fazer a internet de banda larga chegar a todas as regiões, principalmente aquelas regiões mais isoladas, aqueles municípios que ficam na Amazônia brasileira, no Nordeste brasileiro, que mais dependem de conexão, exatamente por sua distância, dependem muito mais de internet para poderem estar conectados ao mundo e acompanhando as políticas públicas. E vale ressaltar que nós estamos construindo esse relatório com muito cuidado, ouvindo todos os segmentos, ouvindo os usuários, ouvindo os operadores e, principalmente, reunindo as informações que nos permitam entender qual vai ser a modalidade, qual vai ser a tecnologia utilizada, por exemplo, para aquelas localidades onde não será possível a extensão da rede de fibra ótica. Nesse sentido é que nós fizemos uma visita a São José dos Campos para acompanhar o projeto do satélite geoestacionário,
contratado pelo governo brasileiro, que vai estar em órbita a partir de 2016, justamente para atender a esse Plano Nacional de Banda Larga e, ao mesmo tempo, atender a necessidade de defesa estratégica do governo. Esse satélite geoestacionário vai permitir que a internet de boa velocidade possa chegar àquelas localidades isoladas que não serão, digamos assim, atendidas pela rede de fibra ótica. Então, esse exemplo que eu estou citando da necessidade de banda larga é justamente porque cada vez mais as informações estarão disponibilizadas. Mas, para que a população tenha acesso a essas informações, que são cada vez mais volumosas na rede mundial de computadores, nós precisamos que as pessoas tenham acesso à internet de boa velocidade. Internet de boa velocidade é considerado um bem essencial, é um direito fundamental do cidadão e nós temos que batalhar firmes para que nesse período de 2015 e 2018 a presidenta Dilma possa concluir esse projeto fantástico de inclusão social e de inclusão econômica, porque quanto mais tecnologia, quanto mais conectividade, maiores também as possibilidades da região se desenvolver social e economicamente. Senador Paim, terminado esse meu registro de cumprimento ao Tribunal Superior Eleitoral e a todos os tribunais pelo sucesso e pela eficiência na realização das eleições e na apuração dos votos, eu quero, nesses minutos que me restam, fazer uma referência ao projeto de lei do Senado número 437, de 2012, de autoria do senador José Agripino, que disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas júniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior. Esse projeto de lei do Senado, número 437, foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça e é um projeto da maior importância, porque vai incentivar a alunos de nível superior de todas as instituições de ensino a buscarem a formação da sua associação denominada Empresa Júnior. Porque essa empresa júnior, ela permite, digamos assim, incentivar os alunos para que desenvolvam o seu potencial empreendedor. E o senador José Agripino foi muito feliz nessa proposição e eu devo dizer que no ato da aprovação dessa matéria eu apresentei uma emenda que é justamente a que permite a que essas empresas júnior, nos projetos desenvolvidos, se elas, porventura, conseguirem alguma captação de recursos, que esses recursos sejam exatamente destinados às instituições de ensino aonde essas empresas júnior funcionem. Então, quero dizer da minha alegria pela aprovação dessa matéria. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de uma empresa júnior lá em Rio Branco, na Faculdade da Amazônia Ocidental, a FAO, e eu pude perceber, senador Paim, o quanto a desenvoltura dos alunos que fazem parte de uma empresa júnior é maior. Eles são super ativados, estão super atentos às possibilidades do mercado, estão super antenados com as novidades e eles têm, digamos assim, um potencial empreendedor muito grande e fortalecem esse potencial de maneira muito mais sólida quando existe a empresa júnior. Por isso, eu fiz, digamos assim, tantas menções elogiosas à proposição do senador José Agripino, que foi brilhantemente relatada pelo senador Ciro Miranda. Nós tivemos a sua aprovação hoje na Comissão de Constituição e Justiça e espero que o restante da tramitação seja o mais breve possível para ter também aprovação na Câmara e a gente ter essa matéria, digamos assim, sancionada pela presidenta Dilma e assim facilitar a vida das universidades que queiram apostar na criação dessas empresas júnior para dar maior, digamos assim, maior possibilidade de aprendizado no mundo
do empreendedorismo para esses jovens e estudantes das universidades brasileiras. Concluo aqui, senador Paim, agradecendo a atenção de Vossa Excelência e agradecendo a atenção de todos que nos acompanham aqui no plenário do Senado e também pela televisão, TV Senado e Rádio Senado e a Rede Mundial de Computadores. Muito obrigado.